Quando Jesus se apresenta para João no Apocalipse, ele cai como morto, tamanha grandiosidade da visão que ele estava tendo. A mesma forma é como Jesus se apresenta às 7 igrejas da Ásia. Essa apresentação está no capítulo 1, eu vou repetir ela porque ela é fundamental. Diz assim: achei-me no Espírito, foi arrebatado no Espírito, depende da tradução, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa voz é a voz de Jesus, tá ok? E dizia: o que vês, escreve num livro. E aí dizia o seguinte: e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas que você vê aqui. Virei-me para ver quem falava comigo. Quem é esse que está com a voz de trovão? E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Olha, quando ele vira, ele vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 castiçais de ouro. E ele fala assim: e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés com uma roupa comprida. Olha, ele está vestido com veste comprida. Cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Você vê que ele está com um cinto de ouro cingido nos peitos. E aí isso remete a uma veste sacerdotal, tá ok? Sua cabeça e os cabelos, não só os cabelos, mas também a cabeça, sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã. Então coloquei aqui como a neve também, né? Coloquei aqui um cabelo um pouco fofinho para lembrar da lã da ovelha, tá ok? Era branco como a lã, como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo. Tudo isso são características que Cristo vai se apresentar para as 7 igrejas. Ele diz: e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Quando você vê o aço queimando, o aço quando ele se derrete forma-se um gusa, isso fica brilhando, como se estivesse iluminado. É assim que João está vendo. E a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha à sua destra, à sua mão direita, 7 estrelas. Você vê aqui, 7 estrelas. E aí diz assim: e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Já falamos sobre esses detalhes em outro vídeo, né? E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Ou seja, esse rosto, a sua cabeça era branca como a lã, como a neve, mas o seu rosto, quando ele vê, ele brilha como o sol quando está na sua força. E quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, tamanha a visão da glória de Deus que ele estava vendo ali naquele momento, né? Mas ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui vivo para todo sempre. Detalhe: vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, agora ele vai revelar o que significa essas 7 estrelas. Ele diz: e dos 7 castiçais de ouro, veja bem, são 7 castiçais. Um castiçal ele é completo. Então cada igreja é um castiçal completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está no meio, andando entre os 7 castiçais. Diz o seguinte, os castiçais de ouro: as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, são mensageiros, a palavra aí também é aplicada para mensageiros. Isso está se referindo aos bispos. E as 7 igrejas, né, os anjos das 7 igrejas. E os castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, se você tem aqui nas mãos dele para dirigir ele está dizendo que ele dirige os bispos, aqueles que são dele, né? Evidentemente, não os lobos, mas aqueles que são verdadeiramente obreiros na obra do Senhor.
Ele tem nas suas mãos o controle, ou seja, ele é o sumo pastor. Quando Pedro fala, ele fala que vós, pastores, cuida do rebanho de Deus, pastoreai com zelo e tal, mas lembrando que nós vamos receber do sumo pastor a coroa, não é? Então é ele que tem o domínio, ele que controla, ele que guia. E aqui os 7 castiçais são as 7 igrejas, que isso representa, o que representa os 7? A totalidade. Então o que nós vamos ver, tanto de repreensões quanto de promessa às 7 igrejas, elas são aplicadas naquele sentido específico a cada uma delas, sim, certo? Mas isso não fica só lá no passado. Isso vai falar com todas as igrejas em todos os tempos, tanto as repreensões quanto as promessas. E há quem diga o seguinte, somente no capítulo 2 e 3 de Apocalipse há a expressão eclésia, ou seja, a partir de então dá-se a ideia de que o Apocalipse já não tem mais nada a ver com a igreja, mas isso é uma baita de uma falácia, né? Uma vez que nós vemos a igreja aparecendo em Apocalipse 12, nós vamos ver também, as pessoas dizem o seguinte, alguns, né? Que de Apocalipse 4 até o Apocalipse 19 não há menção da igreja. Mas aonde que eles encontram menção da palavra eclésia? Em Apocalipse 19, 20 e 21. Em lugar nenhum. Sabe aonde vai aparecer eclésia? Só no Apocalipse 22, onde vai haver uma repetição, não é? Daquilo que o tempo todo está sendo dito. Vai falar o seguinte, o Espírito e a noiva dizem vem. Quem que é a noiva? Aqui é a igreja. Você vai ver que todas essas palavras que estão sendo ditas, né? Elas estão testificando daquilo que foi dito às 7 igrejas. Então, daqui para frente, tudo é revelação para a igreja. Basta nós entendermos o que está sendo escrito no Apocalipse capítulo 5, por exemplo, quando ele abre esse livro de 7 selos, isso está relacionado a todo o contexto da revelação de Deus para as igrejas. Capítulo 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Veja bem, todo o Apocalipse, não só o início dele, é contexto para a igreja meditar nisso. Por isso, você precisa estar atento e não dar ouvido a falácias que dizem que o Apocalipse só se refere à igreja até o momento em que acontece 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª igreja e daí mais não tem nada a ver com o Apocalipse, com a igreja. Mas isso é uma falácia. Tanto é que você não vai encontrar a palavra eclésia, né? Por exemplo, no Apocalipse 19. E por que eles falam que a igreja volta no Apocalipse 19? Porque necessariamente, segundo a conveniência, precisa a igreja estar ali, né? Para participar das bodas do Cordeiro, etc e tal. Contudo, a palavra eclésia vai aparecer aqui em Apocalipse 22, verso 16, provando que todo o Apocalipse foi escrito para a igreja meditar, para que se testificasse ou se testemunhasse dessas coisas nas 7 igrejas. Tá ok? Então nós temos aqui, ao lado, o perfil, né? Você tem aqui a sequência das 7 igrejas, você tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Um detalhe, eu coloquei um V em verde para que nós soubéssemos quais foram as duas únicas igrejas que não receberam repreensão. Você tem apenas Esmirna, que é a segunda, e a penúltima, que é Filadélfia. Todas as outras receberam uma certa repreensão, algumas muito mais severas, outras muito menos. Um detalhe interessantíssimo é o seguinte, todas essas igrejas, mesmo aquelas que foram duramente repreendidas, como Laodiceia, por exemplo, né, foi muito repreendida, todas elas, em nenhum momento, Jesus deixa de chamá-las de igrejas. Elas tinham problemas seríssimos, problemas tão graves que se acontecer em algum lugar hoje, eu e você ficaríamos escandalizados. Porém, Jesus anda no meio dessas 7 igrejas e esse é o desenho que você está enxergando. Ele andando no meio dos 7 castiçais, ele está dizendo, eu estou observando o quê? Em todas as igrejas, a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte, eu conheço as tuas obras. Em todas as 7 igrejas. Por quê? Porque não existe julgamento
sem obras. Nas Escrituras, não. Ninguém vai ser julgado que não seja pela sua prática, por aquilo que ele fez, pelo fruto que ele deu. Então, a primeira coisa que é observada é que as igrejas, em modo geral, todas elas, ele fala, eu conheço as tuas obras. Tá certo? Então, como Deus conhece? Porque Ele está andando no meio dos castiçais. Ele está dizendo o seguinte, eu estou próximo de vocês, eu estou observando as suas obras e essas obras estão sendo observadas para que você venha manter essa comunhão comigo. Mas em nenhum momento, apesar de você ter igreja que estava praticando coisas abomináveis, em nenhum momento ele chama essa igreja de Babilônia, em nenhum momento ele acusa essas igrejas dizendo um nome pejorativo, pelo contrário, ao anjo da igreja que está em tal lugar, entende? Então, nós precisamos pesar muito a nossa palavra quando nós falamos sobre um defeito da igreja de Cristo em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Por quê? Porque ele tem autoridade, aqui ó, para conduzir a igreja, para repreender a sua noiva. Imagina alguém chegando para a sua noiva e falar assim, a sua noiva é uma prostituta, tá certo? E aí, isso você não vai ouvir de uma maneira muito agradável. Agora ele repreende a sua igreja, ele repreende porque ele está santificando pela lavagem, pela palavra, como dizem Efésios. Então ele está santificando a sua igreja, ele está repreendendo, ele tem autoridade para isso. E ele vai conduzir aqueles obreiros que são seus, que são as 7 igrejas, que são seus, para realmente, trazer instrução, a repreensão. E aí, certamente, irmão, pensa bem, antes dessa repreensão chegar na igreja, que é o castiçal, ela chega na estrela. Então, o bispo vai ser repreendido primeiro. Olha, o que você está fazendo? Olha que a Bíblia diz que eles estão zelando pela igreja como aqueles que hão de dar conta pelas almas que eles estão cuidando. Então Jesus está sendo como um sumo pastor, ou seja, é o bispo das nossas almas, ele é o supervisor, ele é aquele que está olhando, ele está observando as nossas práticas e ele fala, olha, pensa que eu não sei não, eu conheço as tuas obras. Tiago diz que uma fé sem obras era uma fé morta. E ele pergunta, por acaso essa fé pode te salvar? E a resposta é não. Não existe uma fé que te salva sem ela ser praticada. E é isso que ele está dizendo, eu conheço as suas obras. As suas obras, essas obras não são boas. Ele chega a falar para determinada igreja o seguinte, eu vou tirar o castiçal do meio de vocês. Agora você imagina, se o castiçal é o símbolo da igreja, e ele chega e fala assim, eu vou tirar o castiçal do meio de vocês. Quando ele tira o castiçal, o que fica ali? Fica um clube, tá certo? Mas ainda ele fala, eu estou dando tempo para se arrepender, arrepende-te. Toda vez que ele fala sobre isso, ele fala também, arrepende-te. Esse vídeo é introdutório, só para dar um panorama geral sobre as 7 igrejas, mas a gente vai fazer outro. E aí nós vamos fazer vídeos sobre as 7 igrejas, que eu acho um assunto muito importante. Vou procurar fazer um para cada igreja, tá ok? Deus abençoe.